Boa salve a todos. E para que a gente possa começar, para quem não veio, nós sempre colocamos um som, uma frequência, para que possa estabilizar as energias. Para quem não acompanhou no começo, pode se estranhar, tomar um susto do que eu estou fazendo. Então o pessoal pode se recolher, né, interiorizar, ou então apenas assistir e escutar do som. Tudo bem? Podemos começar? Adelante. Alguém consegue identificar o som de fundo? Já. Não? Muito bem, vai. O que mais? Baleia, golfinhos. Esse é o som de fundo. O artista chama-se Terry Oldfield. Antes que me pergunte, não falou outra música. A música chama-se De Profundis. Existe um álbum dele chamado De Profundis que tem outras vertentes, outras variantes da própria música. Mas o contexto do compositor, que é irmão do Mike Oldfield, Tubular Bells,
é realmente trazer a majestosidade das profundezas oceânicas do nosso planeta através dessa bela composição, o que busca e resgata o canto das baleias no profundo do oceano. O que ocorre é que essa música a gente ia usar no módulo 3, né? Eu ia trazer o sino no módulo 4. Aí, recebendo algumas orientações, resolvi fazer um reverter e mudamos. Essa música, algumas pessoas, elas acabam tocando dentro delas de uma maneira tão profunda, como o próprio nome diz, que elas acabam entrando em tristeza, em depressão. Ocorre que isso é uma ferramenta para quem tem consciência ao utilizar dela para encontrar alguma problemática. Então, com consciência, com foco, para que a depressão não alcance, não faça com que você fique vítima dela, você entra nessa frequência e rapidinho você encontra uma problemática. Então, essas músicas são selecionadas especialmente para isso. Provavelmente eu não disse para vocês. Existe um filme, um documentário, em 2 partes, chamado Baraka. Baraka. Ele mostra o planeta Terra, as tribos, a civilização moderna, o fundo do mar, vulcões. Ele é um documentário com imagens. Então quem quer dormir, pega aquele lá e fica assistindo rapidinho. Mas o conteúdo sonoro, musical, visual do Baraka é muito importante, é muito bom. Principalmente, se não me engano, na 3ª música, que leva e conduz às origens. Quem fez o trabalho da compreensão comigo aqui, vai lembrar, a gente utilizou essa música lá. Era um pranto, um canto, que faz com que a pessoa, cônscia do que se propôs a fazer, entre naquela frequência e facilite o trabalho. Agora, a sumidade, sem sombra de dúvida, é Beethoven. A 9ª Sinfonia de Beethoven, ela tem uma mística, uma chave especial, muito importante para quem quer fazer o trabalho de resgate. Você que estava interessado em se aprofundar, marca lá, a 9ª de Beethoven, do começo ao fim, ela tem a propriedade de nos conduzir às nossas profundezas atômicas, de maior densidade. Uma linguagem mais prática de se entender, leva aos nossos infernos internos. Então toda aquela alegoria musical, aqueles movimentos, aquele coro, vai conduzindo o cidadão a encontrar lá dentro o que é que está incomodando, o que está preso, qual é o elemento denso que está atuando ali. E depois ele dá um salto nas suas oitavas e ajuda no resgate e leva na glória e faz o trabalho de crucificação. Então, quem sabe a mecânica da crucificação que nós passamos, ao se valer da música de Beethoven, a 9ª Sinfonia, que são 9, né? Dizem que ele compôs uma 10ª, ele compôs uma 10ª. Esse trabalho é fundamental. Ouçam, como a gente costumava dizer, à luz desse conhecimento, se me permite ser petulante nesse ponto, e dizer que isso é um conhecimento. A 6ª, principalmente para as mulheres, ela permite a retração ou estacionar o câncer da mama. Então, já na universidade, se não me engano, na PUC, ou no Rio de Janeiro, se não me engano, já tem pesquisadores brasileiros investigando não só a 6ª de Beethoven, como algumas frequências nacionais, e eles extraem uma célula cancerígena, colocam lá, mecanicamente ali, a música em cima dela, e aquele câncer para. Depois de um tempo ele começa a retroagir. Só que eles não podem divulgar isso ainda, porque tem que fazer zilhões de testes. Zilhões. Então, o boiarada que gosta de fazer faxina em casa, o boiarada adora fazer faxina em casa, né? Põe lá a 6ª de Beethoven e se permita receber lá como uma cura. O conhecimento está aí para ser usado. Assim? Bem, para que a gente possa agilizar, como sempre, a gente trouxe agora o que estava lá embaixo para cima. Hoje nós vamos abordar o módulo 4, a desconstrução dos conceitos. Nós estamos em 17 de dezembro de 2011, finalzinho de ano, praticamente Natal. E eu deixei aqui alguns filmes, sugestões para vocês. Evidentemente, como de praxe, nós vamos disponibilizar isso aí no blog, mas a gente gosta de falar para que os direitos autorais sejam respeitados.
assistido, quem não assistiu, por favor, assista. Quem já viu, assiste de novo sobre uma nova ótica, né? Poder Além da Vida é um filme dirigido por Victor Salva. É um filme com o Nick Nolte, um ator americano, e ele faz o papel de um personagem chamado Sócrates. E ele tem um jeito bem particular de passar o conhecimento para um jovem que é atleta de ginástica olímpica. E esse rapaz, ele quer aprender, e esse Sócrates ensina ele de maneira bem ortodoxamente invertida, né? A ponto de pegar ele e jogar ele de uma ponte para ver se ele pensa em alguma coisa. A Fonte da Vida é um filme dirigido por Darren Aronofsky. É um filme com Hugh Jackman. É um filme muito cabeça, um filme muito doido. Ele se passa em 3 tempos. Tempo presente, tempo passado lá nos Incas, nos Maias, e um tempo futuro. Inclusive, é um banho de imagem porque mostra a nebulosa de Eta Carina. Então, as pessoas que assistem ele do começo ao fim, necessariamente depois tem que voltar um pouquinho para entender a mecânica da coisa. Opa, não entendi, volta lá para entender. É um show. Todas as cenas que foram feitas de costas, ou de acrobacias, ou de habilidades físicas, foram feitas pelo próprio ator, que é um perito de arte marcial. Ele faz lá o Wolverine do X-Men. Dublê de Anjo é um filme dirigido por Tarsem Singh. É um filme já que a família toda vai assistir junto com as crianças e tudo mais. Trata-se de um dublê que fazia o seu trabalho na época do cinema mudo, preto e branco. E ele sofre uma queda, tanto que no título original é Default, né, a queda. E ele se machuca e vai parar no hospital onde tem uma menina. E essa menina passa a tratar com ele questões da imaginação. Então é um filme que vai conduzindo a emoções profundas da psique, da psicologia. Vale muito para entender essa parte. Agora eu pulei de propósito esse aqui, ó, porque esse aqui ele está dentro do contexto que nós vamos abordar hoje, a desconstrução dos conceitos. Inclusive, quem acessou o material que nós passamos durante a semana já teve a oportunidade de ler, por exemplo, São os 7 Pecados Capitais, já percebeu que ali pega pesado. Não é nenhuma questão crítica, é apenas uma forma de colocar uma visão diferente para que a pessoa comece a enxergar por si própria outros fundamentos internos, e não os dogmáticos como nós abordamos outra vez. Se a pessoa olhar aquilo lá apenas como uma crítica a essa religião ou àquele segmento espiritual, pronto, ela está perdida, porque ela não pegou o conceito, o contexto daquilo, o cerne da questão. Zeitgeist é um filme alemão, embora feito por americanos. Zeitgeist em alemão quer dizer mais ou menos o espírito do tempo, mas é pauleira. Esse desce a lenha mesmo. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte mete o ferro no cristianismo. A segunda parte fala do complô mundial dos Illuminatis, de toda a cúpula que está por trás da manipulação do sistema de ordem financeira, médica, profissional, tudo está dentro desse sistema, dinheiro, tudo mais. É dirigido por Peter Joseph. E na terceira parte eles abordam mais questões escatológicas. Aí depois junta tudo num único pacote. É muito criticado esse documentário, não entendo como documentário, como filme. Ele é muito criticado porque é baseado em cima de um livro de uma americana. E eles tentaram refutar as pesquisas dessa americana, porque tem muita pesquisa assim. E quem tentou refutar não conseguiu muito bem se solidificar nas suas críticas. Então, não aceitem o que a gente está propondo aqui para vocês como verdade. É apenas uma maneira, uma ótica diferente de vocês verem o que está rolando por aí. E onde é que nós estamos efetivamente presos? Onde estão as nossas amarras? A pessoa vem de uma forma diferente, de um jeito diferente. Onde estão os nossos conceitos nisso aí, na nossa ótica? Certo? Eu indiquei, sugeri 2 livros aqui também. Aforismos, de Lee Yu-Fan, o famoso Bruce Lee. Ele era filósofo, como adiantei para vocês. Ele defendeu tese em Hegel, nos Estados Unidos. E ele depois escreveu um livro chamado Aforismos. Também escreveu um livro mais voltado para a arte marcial, chamado O Tal do Gênero Mundo, mas que também tem um vazamento filosófico. Agora, esse aqui é uma assinatura do perfil dele. Então, ele fala de várias coisas. Ele fala do casamento, ele fala do amor, ele fala das amizades, ele fala da morte. Ele fala da própria filosofia em si. Então, são máximas
estão ali distribuídas. Eu acho muito interessante porque a gente, trabalhando com conceitos, vai perceber como que um artista marcial, envolvido em tanta controvérsia durante a sua vida, envolvido numa morte que até hoje é uma incógnita, cujos médicos não quiseram sequer fazer autópsia nele na época que ele morreu, quando viram que era Bruce Lee, falaram: pera lá, não quero isso aqui na minha mão, não, passa para outro, passa para outro, passa para outro. A outra matou, a outra deu um remédio, a outra esfaqueou, foi droga, foi a tríade chinesa, a máfia, ninguém sabe. O filho depois morre também de maneira misteriosa, a dinastia ali, só ficam as mulheres. Sharon e a linda esposa dele. Então vamos tirar todos os nossos conceitos antes de fazer essas leituras. Agora aqui me permita me mostrar, não faço propaganda porque eu não ganho comissão disso. Mas para quem acompanhou bem no começo, quando a gente falava das dores do corpo e tudo mais, e que achou isso interessante, os reflexos das glândulas, dos chakras e tudo mais, é esse material aqui, já está lá disponível graciosamente. Diga-me onde dói, eu te direi por quê. Do francês Michel Godin. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Eu particularmente não consegui encontrar esse livro em livrarias, né, para vender. Eu achei ele na internet, né, para fazer download. Né? Então, para vocês verem que um trabalho desse está aqui graciosamente. Então, muita coisa do que eu falei, quem quiser se aventurar nessa leitura, vai encontrar aqui. Né? Então, de uma maneira didática, de uma maneira que está escrito, que você pode pegar como pesquisa, a qualquer momento. Olha o Meridiano, mestre do coração, fala da cultura, os males da panturrilha, do perônio, do punho, os males da mão, do braço, pâncreas. Por que isso acontece? A parte reencarnatória, como ele entende a parte reencarnatória? Então ele trata isso de uma maneira isenta de dogmas, de preconceitos, e ele abriu. E nós pegamos. Porque o que é bom tem que se aproveitar. Como eu falei para vocês, nós não estamos inventando essas coisas. Essas coisas estão aí. O que a gente faz é experimentar isento de prejuízos e preconceitos para ver se aquilo é adequado ou não. Para mim. Porque para você pode não ser. Apenas a partir do momento que se experimentou até o fim. Aí então pode se formar uma ideia do espírito daquilo. Existia um casal que estava se separando. Eles chegaram até mim, a esposa chegou até mim e veio falar: olha, não dá mais, eu quero me separar. Já tentaram de tudo, já, eles botaram tudo, não tinha jeito de separar. E a pessoa ainda gostava do marido, ela gostava do marido, ela investiu a vida dela porque ela acreditava nele. Aí eu falei para essa pessoa assim: olha, você é livre para você separar, você é livre para separar. Esquece os fatos sociais, nós vamos abordar um pouco com a Emílio Durkheim. Esquece um pouco os fatos sociais, esquece um pouco a família, esquece um pouco o que a religião dita. Separa. E amanhã, se você quiser voltar, você volta. Seja feliz. É o cara que você gosta, cara. Seja feliz com ele. Ah, mas ele fez aquilo. Se há a possibilidade de perdão, perdoa. Porque ele volta diferente. Volta diferente. E vocês vão traçar o mesmo caminho de uma forma superior. Não importa que os outros vão falar: é tonta, corda mansa, sabe? Seja feliz. Mas as pessoas estão presas ao que os outros dizem. Ah, não tenho nada, as adultas não vão falar, meu pai, minha mãe. No amor, o cisne do amor é sufocado no ar do oceano. Pensem bem nisso. Reflitam sobre isso. Para que a gente possa entrar na parte dos julgamentos, pois não? Hã? Claro, pois não. Você sabe o autor? Ah, tá. Aquele da sua vida? Isso, foi indicado na última hora. Foi indicado na última hora. Está lá, inclusive, disponível. Para que a gente possa. Aqui está tranquilo? Né? Então vamos lá. De Profundos é a música que eu coloquei para vocês ouvirem. Então, o álbum do Terry Gold. Tranquilo? Então vamos lá. Eu levei o material que foi gravado
pelo nosso cinegrafista Flávio, e nós fizemos uma avaliação dele em casa, do que foi feito, né? E a minha amada esposa não se conformou com o quê? Ela falou assim, então é verdade, isso está sendo gravado, tem que passar o certo, o adequado. As maravilhas do mundo, né? Quem foi pesquisar, viu que nós comemos banho, muita coisa ali, né? Então ela fez questão com a letrinha dela de fazer uma pesquisa e falou, vai lá e leva para eles. Então vou falar pelo menos para que a gente mostre, né? As 7 maravilhas do mundo antigo, lembra que a gente está vendo no mundo antigo, né? Então tem lá o farol de Alexandria no Egito, o Colosso de Rhodes na Grécia, o mausoléu de Halicarnasso na Turquia. A Turquia é cheia de coisa lá. O templo de Ártemis em Éfeso, ou o templo de Diana, né, também fica na Turquia. A estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia. Os jardins suspensos da Babilônia, que ficava no Iraque. E a pirâmide do Egito, as pirâmides do Egito, né? Kefren, Miquelinos e Helps. Vamos lá, quem tem ouvido que ouça. A do mundo moderno seria então o Taj Mahal, que é um mausoléu, lembra a palavra que eu não conseguia falar, né? É um mausoléu que fica na Índia, o Coliseu em Roma, né? E Chichén Itzá, que é uma cidade maia que fica no México. Essa já é do mundo moderno. Machu Picchu, aí seu Rodrigo, Sérgio, vamos lá no Machu Picchu, uma hora dessa. Que é uma cidade inca, lá no Peru. Petra é um enclave que fica lá na Jordânia, é uma montanha que esculpiram a montanha, uma gigantesca, e que, se não me engano, o filme do Indiana Jones ou Transformers, eu não me lembro bem, foi rodado lá. Um dos filmes deles foi rodado lá. Então tem uma enclave, um templo. E ainda, inclusive, nessa época de guerra, que teve uns 2, 3 anos, tentaram bombardear lá para acabar com tudo. Tem muita estátua de Buda lá, né? Então, vai fazer também. Tem a muralha da China, na China, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Agora, como houve uma mistura aqui, nós descobrimos que existem as maravilhas naturais. Então, segundo consta, os pesquisadores que adoram ficar mexendo com isso aí, no início de 2012 vai sair uma lista nova, mas a lista que está reinando por enquanto é o Grand Canyon nos Estados Unidos, a Grande Barreira de Corais que fica na Austrália, a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, o Monte Everest que fica entre o Nepal e a China. Esse é lindo, a Aurora Boreal lá no Hemisfério Norte. Eu acho que isso não vai sair da lista, né? E Paricutim, no México, é um vulcão. E Vitória Falls, que fica na África do Sul. Então agora cumprimos, né? Tudo direitinho. Muito bem. Eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo já rodou a internet, não é novidade no mercado, mas a proposta é que vocês vejam agora com o que vocês absorveram, o que foi passado. Entende? Então quero ver a linguagem que vocês vão interpretar. De repente ele tem recebe um e-mail e vê aquilo, chega a emocionar, chega a tocar, porque é um vídeo que não fala uma palavra. Ele não fala uma palavra, mas ele mostra tudo. Ele é lá da Índia. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो
पग पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Chega toca, né? Ai, eu tô virando frouxo mesmo. Nenhuma palavra é dita isso. Nenhuma palavra é falada isso. E passa um monte de mensagem. Né? A gente tentar traduzir isso aqui é violar com as minhas palavras o que vocês conseguiram captar. Porque vocês sentem, essa é a grande sacada, esse é o grande lance. Sentir. Uma pessoa fala, não estou sentindo nada. Caramba, eu me peguei emocionado lá no meu quarto, sozinho, olhando como é que eu ia estar lá sozinho. Falei, putz, esse troço eu não queria falar, não é possível. O que a gente lembra desse menininho? Uma árvore absurda que nós contamos aqui, que eu fiz aqui. Um sapinho. O menininho está dentro do ônibus, ele fala assim, putz, ninguém vai tirar esse troço de lá. A autoridade não vai tirar. Mas está chovendo, né? Ninguém falou para ele que não dá. Ninguém falou para ele que não dá. Isso é imantar. Isso é atrair. E aí todo mundo vê. A mulher fala, vai dar, vai dar. Vai lá. E os outros inconscientes estavam onde? A autoridade inconsciente estava onde? Dormida. Dormida. Diga-se autoridade. Estavam ali para resolver, para autuar, para brigar, presentes ali, mas dormida. Aí vem o quê? A criança significa o que ali naquele momento? A essência, a pureza, a ingenuidade. Ela está pura, não existe algo que maculou ela, tipo, olha, dentro da burocracia precisa de um guindaste, um monte de motosserra, porque... Não, junta o povo todo lá, arrasta isso aqui para lá e pronto. Ele pensou simples, ele não complicou a vida igual aquilo que a gente fez na carruagem. Simplicidade, meu pai. Essa é a proposta. E mais, quando ele chega, quem são os que se aproximam dele em primeiro lugar? Outras crianças. Ele estava com a roupinha, que cor? Branca. Ele ia para uma escola. E os outros são crianças simples, ali talvez na rua. E todos estão chorando? Estão rindo, eles estão se divertindo ali com aquela chuva caindo em cima deles. E aí vem uma trilha sonora por trás, que eu sempre trago uma trilha sonora para vocês, que toca. Então quem quer experimentar, quem quer investigar, quem quer buscar, assista um vídeo desse, aí tira o som. O que acontece? O que sente? Aí põe o som, fica de costas para não ver o filme, desliga o monitor. O que acontece? Aí junta os dois. Aí saem os grandes mestres que compõem, que constroem, que trazem para a humanidade obras, isso eu chamo de obra, e que estão aí contemporaneamente nos brindando com várias coisas. Um livro desse só falta tocar. Eu sempre falo do Raul Seixas, ele queria escrever livro, ele era filósofo, ele estudou direito, ele queria escrever um livro para a humanidade. Aí ele pensou, pera lá, um livro vai alcançar um povo de elite. Poucos. Até hoje, os pseudo-incentivos que o governo deixa aí para a literatura, não alcançaria. Então ele vai lá e compõe, canta música. E ele passou. As músicas dele não estão. Ah, critica porque ele foi para lá, critica porque ele foi para cá, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não. Através de julgamentos, nós não conhecemos a verdade.
Não conhecendo a verdade, não alcançamos a liberdade. Onde já ouvimos isso? A liberdade traz a verdade, e a verdade nos libertará. Só que se nós tivermos conceitos que julgam todo momento, nós disponibilizamos um livreto que era os conceitos de juízo ou prejuízo. Aquele material é a compilação de um único mestre, de um único autor. Você vai vendo ali, as pessoas vão vendo ali o que ele trouxe para tirar de dentro das pessoas a enraizamento que amarra o cidadão a um poste que acredita que é a luz. As pessoas, por incrível que possa parecer, chegam até mim e começam a me rotular já. Ô guru, ô mestre, ô quero te seguir, quero ver suas palavras. Não é isso que eu estou falando. Já veio Jesus, já veio Buda, já veio cara bom aí. Já veio cara bom. Não é para seguir a mim, porque eu sou um cego, conduzindo cegos. Eu não sei onde é que eu vou. Eu enxergo até ali. Mas o que eu fiz por aqui, que eu acho que é válido, eu passo como experiência para que as pessoas também experimentem. E não abrace aquilo como uma verdade. Só depois que experimentar que você vai saber. Isso é uma porcaria, joga fora. Não, eu realmente acho que dá para aproveitar um pouco disso aqui, sai adiante. Aí sim eu vou me sentir bem. Aí sim eu vou achar que fiz alguma coisa que preste, que valeu a pena. Alcança? Dentro disso tudo, a necessidade premente é que nós tenhamos vontade. Eu indiquei um livro aqui do Hélio Stefano Dana, lembra? E ele fala que nós precisamos exumar a nossa vontade. Não sei se eu já falei isso para vocês. Vocês sabem o que é exumar? Passa muito na televisão, um seriado americano, chamado CSI, Investigação Criminal. E ali é um exemplo clássico do tempo que nós estamos assistindo. Quando chega lá uma pessoa que morreu, eles levam lá para o legista, e o legista faz o quê? Para saber a causa da morte. Não. Ele faz autópsia. Então ele pica o cara lá, por isso que muitas religiões não gostam disso, né? Pica o cara, abre, ó, morreu de derrame, morreu de tiro, morreu de bolinha de pelo de gato, tá? Por causa da morte. Fecha, costura o cara, porque aquilo virou um invólucro. Mas tem gente que adora aquilo como algo sagrado. Não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte: quando é que ocorre a exumação? Exatamente. Então, quando enterra o cadáver e não foi vista a causa da morte, ou acreditava-se que a causa da morte estava esclarecida, tem que desenterrar aquela coisa apodrecida, putrefata, e abrir de novo e ver o que é. Agora vocês avaliem a nossa vontade como está. Para o autor dizer que a gente precisa exumar a nossa vontade. A gente veio para cá, no caminho, brincando, e eu até comentei que para fazer aquele tipo de brincadeira precisaria da vontade, né? E aí foi dito assim: não, mas aí se tiver que ter vontade já fica difícil. Né? Já fica difícil, vai ter que fazer um esforço aí alguma coisa. Então, se você tiver vontade de ficar sentado, ainda é vontade de ficar sentado. Se quer ficar deitado, ainda é vontade de ficar deitado. Não tem aquela piadinha, quando não dá vontade de trabalhar, eu corro deito e espero a vontade de passar? Então assim é. Para fazer qualquer coisa ainda tem que ter vontade. Até para o banheiro tem que ter vontade. Ninguém vai ao banheiro sem vontade. Não estou precisando do banheiro, por que eu vou lá? Lá ver o vaso? Ah, oi vaso. Não é? Vamos resgatar, mas já que nós falamos de resgate várias vezes aqui, vamos resgatar a nossa vontade, o nosso anelo de sair adiante. E para isso nós vamos passar algumas introduções de alguns pensadores para que a gente possa entender o que são os conceitos que nos prendem. Bom, existia um pensador lá nos antigamente chamado Immanuel Kant. Nós traduzimos como Immanuel Kant, e assim vai. É o Kant, o famoso Kant lá de Kronosberg. Esse cara era metódico. Se vocês pegarem a biografia dele, ele criou um método na vida dele que ele andava na cidade e calculava no relógio onde ele ia, na hora que chegava na padaria. Tal hora ele chegava na biblioteca, tal hora ele chegava no fórum, os empregados sabiam: olha, vamos arrumar o relógio porque o seu Kant já está chegando ali, esse relógio está errado. Ele está certo. Então ele foi, a vida inteira dele foi assim, era o jeito que ele entendeu que ele podia viver a vida dele. E ele estava feliz daquele jeito, só que ele estava regrado, estava enquadrado. O que acontece quando o pessoal que estuda
estuda a parte da filosofia, descobre que Immanuel Kant chegou a um nível de raciocínio lógico, intelectual, racional, que ele descobriu a verdade por trás daquilo tudo. E quando ele viu que a verdade era simples, e aquilo tudo que ele estava descobrindo era complicado, o ser, a essência, que não se aceitava mais, que era tudo matemático, 2 mais 2, a ciência estava reinando, ele tomou um choque. E alguns autores defendem que ele teve medo de largar o verbo. Ele para. Ele fala, pode ser, pode não ser. Então quem lê a crítica da razão pura, não vai entender lufas daquilo lá. Começa a pegar na parte final, quando ele começa a falar do ser, da essência, aí, opa, o que é isso aqui? Daí ele volta para trás. Ele fala, mas é assim. Ele chega a falar de Deus. E era um cara racionalmente lógico. Bom, tanto que ele criou o famoso juízo sintético a priori. É o que eu sempre falo, para que complicar a vida? Né? O que é juízo sintético a priori? Se a gente for escrever aqui, sai até o juízo, sai, vamos ver. Né? É sintético, vamos ver, o que pode ser sintético? Pode ser algo sintético? Por aí. Artificial. Falou? O que você falou? Não, você falou compacto? Não, você falou compacto. Compacto. Vamos parar por aqui. E esse aqui? Esse aqui é latim, né? A priori. Mas ele tem um jeito de entender esse a priori. Vamos pensar que seja de uma maneira universal. Aí precisa entender. Né? Exatamente. Se a gente for traduzir literalmente, seria em princípio ou a princípio, porque tem uma diferença entre princípio e a princípio. Né? Mas é o princípio básico. Você não está errado no que você falou. Então seria o princípio básico. O princípio básico seria o quê? O primórdio. O que é o primórdio? Onde surgiu lá? Universal. O que é universal? Tem que servir para todo mundo igualzinho. Onde a gente vê isso? Tem que servir para todo mundo igualzinho. Nas leis, muito bem, uma, o que mais? Ah, expanda o soletre. Você ficar preso nas leis. Né? Outra. Isso é fácil de ver. A gente vê a frequência, faz assim. É verdade. O que mais? Risca. Dentro das religiões todas. Fala alto, filho. Dentro das religiões, a religião tem que ser. Religiões. Então seria o dogma da Bíblia. Os dogmas. Tem que estar mais ou menos preso dentro da lei, mas tudo bem. Outro. É um lugar que a gente vai, tem uma prateleira assim na frente, cheia de caixinha, aí você chega lá e fala, eu preciso daquele. Aí o cara que está lá atrás do balcão, pega e fala, olha, toma 3 vezes ao dia. Remédio. Remédio. Como é que um remédio pode servir para todo mundo? Se aqui todo mundo é diferente um do outro, aí é diferente um do outro. Ah, mas tem remédio que é básico, que é extraído da essência da planta, de tal, porque os índios faziam, nós fomos investigar o que os índios faziam, era bom para ele, mas tudo bem. Mas se você fizer uma leitura da bula do remédio, o que está escrito lá? Reações adversas, contraindicações. Aí está escrito, para pessoas que têm sensibilidade a este remédio, ou ao princípio ativo deste remédio. Como é que eu vou saber? Né? Todo mundo toma aquele aquele um faz bem, o outro não faz mal. E pior, faz propaganda na televisão ainda, como se aquilo fosse uma carne de bife, ou então um arroz e feijão. O cara compra esse arroz, tio João, tio José. Né? Então, aí entra os terapeutas que estão resgatando da medicina tradicional do Oriente, que chegava lá o cara doente, e o mestre, o médico, o tratador, o curador, sentia o pulso da pessoa. Pelo batimento, pela circulação, sabia, está grávida, filha, né? Você está com síndrome do espírito. Isso, entra dentro do corpo. Você está grávida, filha, pelo batimento, eu sinto 2 batimentos aqui. Então, aí pegavam lá um ginseng, e esse ginseng tem que ser no berço da pessoa.
tem que ser na estrutura da pessoa. Tem um senhor que trabalha com radiestesia em Jardim Alegre, eu vou fazer propaganda dele, porque eu acho ele o máximo. Chama o seu Jesus, lá em Jardim Alegre. Quem quiser vai lá, trata com radiestesia, geoterapia e de grátis. Por isso que eu estou fazendo propaganda, e de grátis. Ele planta as ervas, os chás, ele colhe os chás da chácara dele, seleciona junto com a esposa, com os filhos, põe na prateleirinha e trata as pessoas com radiestesia. Quando a pessoa vai tomar o chá, quem já passou na unha dele sabe como é que é. Ele vai lá e pega a esposa e fala, põe o chá tal. Ele tem lá o padrão, né? O básico, né? A vermelhada, todos aqueles vírus, aquela bactéria do organismo, as tripas do cara. Ele põe a mão assim, ele põe uma quantidade de ervas, 7 ervas, não é essa quantidade de pó aí, 21 ervas, não sei o que, o organismo intoxica, não aguenta. Aí o pessoal vai nessas ditos naturais aí, vão tomar esses remédios, vai tirar assim. Vai se intoxicar, o fígado velho, ó, vai buscar. 7 ervas só, e ainda ele vai feliz se aquelas ervas servem para você. Ele testa dentro do teu coração. Ele testa lá com a varinha de cobre, porque não pode botar a mão, porque senão, meus conceitos, eu botar a mão em mim, no peito, puxa a mão pro nariz, então bota lá uma varinha, ele testa. Esse chá aqui não serve, essa planta não serve. Cheio de você, cara. Tira a erva, põe outra erva, aí ele testa de novo. Aí funciona. Aquele chá é para aquela pessoa. Se a vizinha vier e falar assim, você está tomando chá aí? Tô. Aí então dá um pouquinho para mim. Não. Porque depois solta as tuas tripas, você vai falar que chá é ruim. Entende? Aí você vai falar mal ainda do Jesus. Você pediu um chá ruim para remoer dor na cabeça. Vocês entendem o furdusco? Então, o Kant falava que o juízo sintético a priori era algo que servia artificialmente para tudo. Bom, então não era tão louco. Se servia artificialmente para tudo, era algo emprestado por pouco tempo, que era meio uma gambiarra. Né? Então esse juízo artificial que serve para tudo é um juízo que não serve. Ele não tem como descobrir isso. Ele escreve um livro chamado Crítica da Razão e mostra para todo mundo. Só que eles escrevem um código. Eles escrevem um código. Se você lê um livro aqui lá, você fala assim, nossa, isso aqui parece um cipó torcido, você lê de mão cheia, você fala, cadê? Não vai mais atrás. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que vai julgar alguém. Como é que ela pode julgar alguém se o julgamento dela é artificial, é compacto, é sintético? E não pode ser universal. Não pode ser universal. Por exemplo, rapaziada, hoje fura a orelha. Mas lá na época dos piratas também furavam a orelha. Não é? E eles furavam a orelha porque eles tinham entendido que um chinês que fazia a aurícula, né, a acupuntura na orelha, estimulava um ponto do meridiano. Olha lá a ciência. E os piratas fizeram um tratamento, acharam que era bala, então pegaram aqui. Se eu não me engano, um desses pontos aqui do lóbulo é para a visão do olho. Então, o povo que não sabe e entra numa estética artificial, pica a orelha, sem saber o que está fazendo, e depois começa a dar uma dor no céu. Onde começa a ficar aquele poucos lados. Então, pelo menos, já que vai botar uns brinquinhos, põe de ouro, põe metal nobre, para não infeccionar, para não dar problema no meridiano, no canal que vai refletir na glândula. Seja inteligente com o seu corpo, porque o teu corpo é um dos veículos que você usa para falar. Entende? Vou pegar o caso agora de um outro filósofo francês, Émile Durkheim. Émile Durkheim é considerado o pai da sociologia, inclusive. Né? Nosso ex-presidente da República, Fernando Cardoso, sociólogo, no auge da sua sabedoria, tirou sociologia e a filosofia da arte contemporânea. Né? Não estou aqui para fazer crítica, mas muita gente sofreu com isso. Então, se ele achava que em algum momento aquilo não servia para nós, por que será? Eu vou dizer para vocês. O Durkheim trabalhava com o fato social. Então tá, fato social é o seguinte, o fato social tem 3 características. Quem quiser anotar é legal para mim. Então vamos lá. Tem as características exteriores, as características coercitivas, que são aquelas que exigem, impõem, né, na base da coerção,
e aquelas que são as gerais. Bom, então vamos verificar aqui. As exteriores, Evelyn Durkheim entendeu que eram aquelas que existiam antes do indivíduo. Né? Então, um fato social que existia antes do indivíduo. É algo, por exemplo, como da natureza. Né? A gente já nasceu, já tinha árvore, já tinha pedra, já tinha essas coisas. É um fato que ocorre. Como a árvore que cresce numa calçada e que estraga o asfalto ou que estraga o muro de uma casa, é um fato da exterior, está atuando ali, não é? Os coercitivos são aqueles que impõem sanções psicológicas, no caso de não serem cumpridas. Ele não vai lá, a lei não vai atuar com o seu rigor, mas vai existir uma coerção invisível. Vocês vão entender isso aí. E as gerais são aquelas que valem apenas para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, um cachorro que está fazendo uma coisa inadequada é diferente da atuação de um ser humano. Então, a lei vai ser diferente para o cachorro e para o ser humano. Então, vem uma carrocinha e prende o cachorro. O ser humano apenas uma conduta, não faz isso, não adverte. Então, aí, se for o caso, processo. Então, vamos pegar para vocês entenderem, por exemplo, o que é um fato social. Eu não sei se foi aqui que eu falei para vocês, no caso do casamento. Uma pessoa começa a namorar, chega na idade, começa a namorar, né, arranja um cacho, né, tem um namoradinho, começa a namorar e tal. Aí passa um ano, passa dois, passa três, o que acontece? A família começa, e aí? Não vai casar? Né? Não vai casar não, os amigos já começam, e aí, quando é que é o casório, quando é que é a festança? Mas você entende o jeito que eu falar? Tudo uma brincadeira, um tom de, não tem problema, sabe, tá tudo tranquilo, mas não vai casar? Vocês estão namorando, com certeza já estão saindo por aí, né? Não vai casar? Bom, aí os dois lá falam, tá meio estranho isso e tal, né? Vamos casar. Aí casa. Qual é a próxima pergunta? Quando é que vai ter um filho? Como é que vem as crianças? Quero ser avó, quero ser avô, cadê os rebentos? E é isso, e aquilo, e outro, tal. Não, aí tem muito. Mas parar. Isso aí é uma punição psicológica, é um castigo psicológico. Então a sociedade cria uma conduta que há necessidade de que aqueles que querem viver bem nessa sociedade, usufruir de tudo que ela oferece, como coisa que fosse maravilhoso, tem que se encaixar, se enquadrar dentro disso. Então, tantos anos, caso rapidinho, tantos anos, tenho um filho rapidinho, depois eu sou obrigado a fazer o quê? Envelhecer rapidinho e depois morrer rapidinho. E não dá trabalho para enterrar, não. Morre, o tipo já deixa pago lá no caixão. Eu acho que é melhor até queimar, crema, porque nem não precisa ir lá no cemitério ficar lavando tumba, sarcófago. Isso é um implante. Atentem à conclusão. Saiam dessa conduta programada. O nosso DNA tem outro programa. Aproveite as frequências que nós estamos chegando. Comece a entender isso que está sendo passado. Isso é a reprogramação do DNA. Então, branquear o cabelo, cair o cabelo, ficar gordo, ficar magro, ficar alto, ficar baixo. Pera lá, quem programou isso? Entende? Vamos pensar, o cidadão que chega ainda no fato social, ele vai no restaurante e ele vai comer. Certo? Ele vai se alimentar, vai fazer a refeição. Tem gente que tem restaurante, imagina essa seguinte cena. Chega lá o cidadão, senta a cadeira, aí coloca a comida para ele, ele põe a mão para trás e come. E logicamente ele cumpriu. Ele estava com fome. O organismo falou, pode pra cá. Mas e o fato social que inconscientemente pune ele, castiga ele, condena-o? Tem que comer com um prato assim, bonito, tal, com um talher, com a mão virada, corta assim, mastiga 30 e tantas vezes, depois engole, não pode beber água, senão incha aquele bolso. Não deixava fogo na mesa. Isso, não. Entende? Fato social. Aconteceu um caso prático conosco. Faleceu o pai de um amigo nosso. E como ele é da nossa linha de estudos e tal, ele já tinha uma compreensão do que era a morte em si. Né? Ele tinha passado, o pai dele ficou doente, não foi uma morte súbita, né?
E eles conversaram muito sobre aquilo tudo, transcenderam, fizeram resgates e um monte de coisa e tal, então eles estavam tranquilos a respeito daquela passagem. O pai dele falece, tem o velório e o sepultamento. E ele estava muito bem dentro dele, tanto que ele não se converteu uma lágrima, não chorou. Uma lágrima sequer escorreu desse rosto desgraçado. Aposto que agora vai ficar com o patrimônio do pai, vai comer tudo, vai gastar tudo, e ele foi se sentindo oprimido, porque é energia. Todo mundo no cemitério jogando aquela energia para ele, tinha que ligar das larvas do cemitério, mais aquele povo todo, a morte do pai, e como é que fica um cara destruído por dentro? Ficou meses destruído. Tinha que fazer um acompanhamento com ele, porque ele falava, eu não entendo a necessidade de chorar, eu vejo meu pai do outro lado, meu pai está bem, para que eu preciso chorar? Claro que ele teve que se conter para não soltar rojão no dia do sepultamento, né? Tanta alegria que ele tinha, entende? Então, cala a boca, por isso que a gente fala para ele, cala a tua boca, descobriu algumas coisas por aí, fica quieto. Tem um conhecido nosso que ele teve uma experiência, que ele disse que encontrou lá um povo que era de Marte e ele voltou falando marciano. Aí o povo falou para ele, como é que fala em marciano? O que você disse? Ah, disse isso aqui. Rapaz, cala a tua boca. Fica quietinha que a tua família vai te internar rapidinho. Não estou duvidando da tua experiência, mas se você começar a fazer isso, você pirou a cabeção. Fato social. Se vocês pegarem um boi e levar para o abatedouro, aquela fila de boi, e um deles pular a cerca porque não quer ser abatido, ele vai dar um problema desgraçado para todo mundo ali. Vai virar um embu. Aí vem o dono do boi, vem os peão, vem o capataz, e a molecada correndo atrás, e tenta laçar, e não consegue, o boi corre para cá, corre para lá. Até que pega o bichinho machucado, esfolado, e leva ele para o abate. Esse cara foi um revolucionário. Só que o dono do boi fala, esse boi não vai para o abate. Tira ele dali, leva para o pasto, fala, esse aqui vai ficar até o dia que ele quiser. Então, quem era o regente daquele boi? Quem era o ser daquele boi? O patrão. Se a mônada daquele boi, através do dono do boi, entende que ele precisa cumprir com o abate, com a morte, ele levava aquilo. Mas revolucionariamente aquele boi não queria. Ele queria sair adiante. Aquilo não era verdade. E ele arriscou. E isso é notícia de Deus. Não é isso. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, e vocês vão percebendo que vai ficando pesado, e aí a gente volta. Vai aparecer algo crítico, mas nós vamos puxar. Bem? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vou trazer aqui mesmo aqui. Tranquilo aqui, respeito aos juízes, né? Muito bem. Eu gosto desses pensadores que eles fazem com que a gente pense. Não aceitem tudo que vocês leem de pronto. Porque como o próprio Immanuel Kant dizia, e tem um irmão meu que fala isso também, gosto se discute sim. O ditado popular é gosto não se discute. Gosto se discute sim. E que tá rolando isso? Então vamos pensar o seguinte. Voltamos ao nosso redondo, ao nosso ordem. Lembram disso? Esse é o planeta Terra. Se vocês viram hoje, não se assustem. Planeta Terra. E aqui está o cidadão de bem. Lembra do cidadão de bem? Né? Não se assustem. Então vamos lá. Nós estamos na Terra, certo? Vocês lembram que a Terra está no sistema de Ors, certo? Sistema de Ors, que é o sistema solar nosso. O sistema solar, assim como a Terra gira, o nosso sistema solar gira. Lembra? Aí lá no canto tem as Pleiades e tem quem?
Alcione. Aí todo mundo gira numa festa maravilhosa. E aqui tem... Tem quem? A galáxia. A nossa famosa Via Láctea. Inclusive, a Via Láctea não dá para ver aqui no nosso hemisfério, né? O hemisfério lá não dá para ver direito, não. Uma dádiva, né? Bom, para quem não sabe, as galáxias se engolem umas às outras. Isso não foi dito aqui, né? As galáxias se engolem umas às outras. Elas fazem uma fusão de galáxias. Então vem uma grande aqui, engole essa, se junta a essa, somam-se as duas, se esparramam e depois com aquele tempo rápido, que é o tempo sideral, torna-se uma magnânima galáxia. Antes das famosas explosões, das supernovas e tudo mais, né? Aí, para quem não sabe, existe uma galáxia cujo nome é muito conhecido, Andrômeda, está se aproximando da nossa aqui. Né? E ele é maior que a nossa. E as duas vão se mesclar. Vou fazer assim. Aí esses núcleos aqui vão virar um núcleo só. Então o que vai virar esse negócio aqui? Né? Ninguém sabe. Até isso aqui ninguém sabe. Como diz o Gandalf lá que nós trouxemos, né? Nem os grandes sabem o quadro todo. Então agora eu pergunto para vocês. Estamos nós, meros mortais, aqui em cima do planeta Terra. Onde que é o inferno?